Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez nessa casa tão aconchegante, né? Esse aconchego humano e esse aconchego espiritual que a gente sente, né? Quando o humano é bom, porque o espiritual está em alta, né? Então a gente não tem dúvida, né? Pois é, que a gente pede a Jesus que na noite de hoje Ele nos envolva, nos abrace e que possamos estar aproveitando, que essa noite seja bem proveitosa para nós. Que possamos sair daqui, né, esperançosos e dispostos à tarefa que nos cabe nessa vida. Quero agradecer o convite do Edson. Muito obrigada mesmo, gratidão mesmo por você me convidar, por me aceitar, por querer me ouvir, e todos vocês. Então, o nosso tema é o hoje, o amanhã e a seara. O que significa? A gente até fez assim uma pequena observação. O que significa o hoje, o amanhã e a seara? A gente entende assim, para começar, né? O hoje como um despertar, né? Amanhã o trabalhar e conquistar. Essa é a proposta de Jesus, é a proposta de Deus para os seus filhos, de Cristo para os seus irmãos, né? E Emmanuel diz assim: a seara é grande porque ela é de lavoura divina, na qual todos que semeiam vão colher. A seara é grande porque é de lavoura divina, ou seja, ela é grande porque dá oportunidade a todos. Todos. E é de lavoura divina porque é a bondade de Deus nos oferecendo a oportunidade de trabalhar na seara. Mas aí a gente pergunta, mas que trabalho é esse? O que é trabalhar na seara? A gente vai iniciar assim, refletindo um pouco no hoje. Por quê? A gente vai falar do hoje, do amanhã e da seara. Mas seria impossível falar do amanhã e da seara sem focar no hoje. Sem vivenciar, sem trabalhar o hoje, não faremos nada amanhã. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o amanhã, esquecendo que o nosso amanhã, bom ou ruim, vai depender do nosso hoje, do que fizermos hoje, de bom ou de ruim. Então a gente foi trilhando assim essa comparação. O hoje é o despertar, o hoje é a semente. E o que significa a semente? A semente são as possibilidades que trazemos, as oportunidades que trazemos, as possibilidades. Estas são as sementes. Todos nós viemos com as mãos cheias de sementes, porque viemos com possibilidades, com oportunidade que temos. E a gente vai refletir o que temos feito com essas sementes. De que forma estamos administrando essas sementes que nos foi oferecida com tanto amor, com tanto carinho e principalmente com tanta confiança. Porque se Deus nos ofereceu as sementes, é porque Ele sabe que podemos, que temos potencial para isso. Porque o nosso Pai nos conhece e confia em nós. Por isso Ele espera de nós a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso avanço. Porque Ele nos conhece. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos tão bem. Às vezes a gente se diminui tanto. Isso eu não consigo, isso eu não posso. Isso eu não vou conseguir. Como não? Todos nós. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, cada um com a sua disponibilidade, cada um com as suas possibilidades, cada um no seu ritmo, mas todos nós trazemos semente.
Então, precisamos semear. Não jogar a semente como o semeador, né? E eis que o semeador saiu a semear, jogar numa terra árida, nos espinhos, deixar à beira da estrada, ou seja, semear, ou seja, simplesmente não cuidar dessa semente, simplesmente não desenvolver esse potencial que nós temos, essa capacidade que nós temos. Não. Precisamos pensar, porque nós temos que plantar. E ninguém planta, o plantio precede de uma boa semente, porque precisamos colher lá na frente. O amanhã já é o plantio, não é? Se o hoje é a semente, amanhã é o plantio, é o meu momento de plantar. Vivemos o hoje ou o amanhã? Vivemos o hoje. O amanhã ainda vai chegar. Jesus diz assim: deixe que o amanhã, não vos preocupeis, deixe que o amanhã cuide de si. E eu completo: cuida de ti, cuidemos de nós, hoje, agora. Não podemos mais perder tempo. Nós, não vou dizer espírita que parece que somos os melhores, não, mas nós, enquanto cristãos, que já conhecemos a mensagem do Cristo, que já entendemos a sua proposta de vida feliz, não podemos parar no caminho. Às vezes a gente vê, né? Nós somos assim, em todas as questões, mas os pais estão preocupados com o futuro dos filhos, que já começa hoje, antes de preparar o filho, já projetando para o amanhã. Eu quero que meu filho seja isso, 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 mas eu tenho que preparar. Não posso. Aí amanhã eu vou fazer isso, porque meu futuro, porque eu quero ser isso, eu quero aquilo. Mas eu tenho que parar e preparar o hoje. O doutor, o advogado, o lavrador, seja lá quem for, o professor, seja que profissão for, né? Ele não chega lá se ele antes não preparar, se ele não se preparar, se ele não estudar, se ele não se profissionalizar. Hoje, é no hoje. Então, que a gente assim, parece que eu vou ficar martelando muito isso, mas que a gente tenha esse cuidado, essa alegria de viver o hoje, mas essa responsabilidade também, que seja um hoje leve, dentro daquilo que eu posso, sem aflição, sem angústia, mas atentos, estejamos atentos para o dia de hoje. Amanhã é o plantio, que é o momento do trabalho, e a seara é a colheita, que é o nosso ápice. O momento de colher é um momento delicado. A gente só vai colher aquilo que a gente realmente plantar. E se a gente quer colher, a gente tem que plantar. E plantar bem, regar. Esse plantio são as nossas atitudes, nossas decisões, nossa atuação no mundo, no meio em que vivemos, né? Primeiramente cuidando de nós, porque às vezes a gente sai da gente, fica tão preocupado com o outro e a gente esquece. Somos únicos, cada um, único para o Pai. E precisamos dar conta. Quando Jesus diz assim, dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. É uma ação, é um exercício individual. Podemos viver em grupo, muita coisa, muito bom, compartilhar decisões, mas a minha vida, da minha vida, eu tenho que cuidar com muito carinho. Às vezes a gente esquece da gente e se dá para o outro e vive até a vida do outro. A gente vê isso, né? Pais, então, são, né? Relacionamentos demais também acontece, ocorre isso. O outro toma muito conta da vida do outro, o outro é meu filho, é minha mulher, é meu marido, é meu. E eu onde fico? E Deus deve olhar e pensar assim, meu filho, eu te amo tanto, cuida de ti. Então é isso.
É isso, né? E aí a gente fica, nesse livro, Vozes do Infinito, tem uma mensagem que ele fala assim, sobre o dia de hoje. Ele está convalido porque ele já tem mais, ele está mais velho do que eu. Mentira, nada é mais velho do que eu. Eu já estou no 74, não tem um livro que tenha 74 lá. Não tem, eu vou descobrir, porque um vai ter que ser mais velho do que eu. Nem que ele tenha que ficar aqui pregadinho. Mas ele já está bem, ele de quando? Ih, meu Deus, fechei a página. Socorro. Vou deixar em brincadeira, vou lá fazer o que eu devo fazer, sabe? Cadê? Agora eu perdi. 127 a página. Mas é muito interessante, né? Vozes do Infinito, Espíritos Diversos, psicografado por José Raul Teixeira, pelo espírito de Dr. Marshall. Então ele diz assim, no dia de hoje, olha o chamado. Na formidável experiência do dia de hoje, quando o Pai Celestial nos permite acionar os implementos da própria vitória, busquemos desenvolver na linha de nossas realizações condições dele. No dia de hoje, desobstruir as veredas entulhadas que nos impedem o passo no serviço renovador de mãos fixadas no arado do bem. Desobstruir as veredas, os caminhos, os empecilhos, que às vezes ficamos enguiçados numa coisa desnecessária, ou que a gente vê que não tem solução, mas a gente fica ali. Ainda hoje, avancemos. As coisas complicadas, que não são necessárias à minha vida, vamos deixar de lado. Porque às vezes a gente é teimoso, a gente é resistente. E isso só vai dificultar o nosso progresso. Joana fala que não, o tempo urge, não podemos perder mais tempo com coisinhas pequenas. Quando eu estiver enguiçada, eu vou lembrar, não, eu tenho que me desenguiçar, porque sou eu que estou enguiçada. Porque quando eu enguiço, o outro avança e eu fico para trás. E aí? E eu fico achando, me deixou, também. Não, o problema é meu. Né? Aquilo que eu reclamo do outro, na verdade, é o que está me incomodando. Então, desobstruir as veredas, deixar de ficar empacado com coisinhas pequenas e seguir, porque Deus espera que avancemos. Ainda hoje, desfazer equívocos, plasmando ambiente favorável à manifestação da verdade e do amor fraternal. Quanto tempo perdemos nos equívocos? Equivocados. A gente não entende muito bem o outro, a gente quer entender. Mas deixa o outro cuidar da vida dele. Sigamos sempre. Ainda hoje, melhorar o relacionamento entre familiares, amigos e nós, movimentando possibilidades variadas junto da honestidade e da afabilidade. Melhorar relacionamentos familiares e afabilidade. Eu não estou falando isso para bajular não, tá? É uma coisa que eu percebo aqui nessa casa é a afabilidade. Vocês são afáveis. E eu percebo, porque me agradar quando eu chego é cortesia, é coração, mas uns com os outros. É como se vocês estivessem aqui numa família, vocês não ficam naquela postura. Isso que Jesus quer. Se são afáveis aqui, com certeza são nos relacionamentos, em casa. A gente precisa trabalhar isso, porque às vezes em casa, é em casa que a gente se mostra como a gente é, né? Tá com um amigo, com um irmão aqui, é muito fácil, eu tô rindo, e em casa que a gente tem os empecilhos, tem aquelas pessoas difíceis, aquelas pessoas ranitas, aquelas pessoas que não tiram de sério, aquelas pessoas que vêm contar problema, aquelas pessoas que vão nos cobrar, porque os cobradores estão ali, né? No mesmo espaço com a gente. Aí fica difícil, às vezes, a gente ser afável. Mas é nessas horas, lembremos, que é hoje, não pode ser amanhã, é hoje que eu tenho que trabalhar a minha tolerância e ser afável. É muito melhor eu resolver um problema difícil com paciência, com calmaria, do que com impaciência, com petulância. Não chega-se a conclusão nenhuma. Mas ainda hoje, para a gente não esquecer disso, né? Porque é no lar. O nosso burilamento é ali.
Ser alegre, feliz, brincalhão lá fora é fácil, porque o dia que a gente não está bom, a gente não vai nem lá fora. A gente fala pouco com o outro, mas dentro de casa a gente tem que olhar tete a tete. Nosso maior teste. E pior que a gente pediu isso, né? Eu, né, como espírita, já ouvi muito, já aprendi muito, já falei muito, hoje eu não falo mais, né? Que a gente dizia assim, quando os filhos estão reclamando, a gente diz assim, não reclama de mim não, foi você que pediu para vir. Eu não concordo. Por quê? Se o filho pediu para vir, eu implorei, eu adorei, porque tanto amor, porque eu amo tanto. Eu também o quis. Eu o quis. Eu vim primeiro, vim chorando porque ele ficou lá. Então, somos aliados. Porque quem é mais velho espiritualmente falando? É o pai ou a mãe? É a filha? Não tem idade. A gente não sabe a idade do espírito, né? A gente sabe que cada um está numa condição, numa situação, e precisa, para estabelecer as relações, tem que haver uma certa hierarquia para se aprender. Isso é em todas as situações, não é pai, mãe, filho, não, mas é no trabalho, em todo, é a organização social, a organização familiar, a organização afetiva. Tem que haver isso. Mas é preciso que a gente fique ligado nisso, principalmente nós que acreditamos na eternidade da alma. Nós sabemos que o espírito é imortal. E que idas e vindas vão fazer de mim um espírito melhor se eu aproveitar. Ainda hoje, atender ao companheiro sobre o peso, né? Ele fala guante aqui, eu botei peso. Sobre o peso da enfermidade ou debaixo de constritores tenazes, a obsessão difíceis, com o apoio de prece e da assistência amiga. Atender companheiros sob o peso da enfermidade, das obsessões. Nós temos pessoas enfermas em todos os lugares, não só no lar, no trabalho. E às vezes a gente não percebe a doença do outro. A gente que está mais saudável, entre aspas, né? Porque às vezes aparentemente fisicamente, mas espiritualmente a gente não está, e a gente não tem muita paciência. Hoje é uma dificuldade que assola a humanidade, ultimamente está muito em alta, que é a depressão. Difícil você, né, não encontrar alguém, não ter um amigo, não ter um familiar, não ter um conhecido que viva a problemática da depressão. E às vezes a gente olha, tem pena, e só isso. Só isso. A gente precisa levar ao coração. Porque a depressão é uma doença da alma. Tem cura? Tem. Mas precisa de ajuda. É muito difícil. Só quem passa que sabe. Eu, graças a Deus, nunca passei. Mas a gente estuda isso e a gente sabe que a dor é profunda. O desânimo é profundo. Né? E quantos convivem com a gente ali e daqui a pouco sucumbe aos nossos olhos. A gente diz assim, gente, não imaginei que a pessoa tivesse tão, né? Então, a coisa estivesse tão séria, tão grave assim. Então, é importante que a gente faça essa assistência. Mas isso, vou deixar para amanhã, hoje. Porque às vezes eu digo assim, fulana não está bem, mas amanhã eu vou ver. Amanhã eu vou arranjar um tempinho para conversar. Hoje. Se eu não posso conversar muito, que seja pouco. Se eu não puder ir, mas que eu endereço uma palavra por telefone, uma mensagem, uma oração, mas a assistência nossa, com o nosso compromisso fraterno, precisa ainda estar no hoje. Ainda hoje, tranquilizar alguém colhido pelo logro ou pela desilusão, fazendo aproveitar o aprendizado da experiência vivida. É mais ou menos isso que a gente falou ainda, né? Ainda hoje, levanta o ânimo de um irmão caído, corroído pelo desalento que se mantinha aguardando por entre labaredas de revolta ou gelos de indiferença, o desfecho que a morte patrocinará. Às vezes de vez em quando a gente ouve notícia, tem pessoas que têm até parentes ou conhecidos que convivendo ali na família e num determinado momento
acorda sem vida, tira a vida, e a família não percebe que a coisa estava tão intensa. Claro que a gente não está aqui culpando ninguém, não, cada um é responsável por si, mas o nosso propósito é o nosso olhar. O nosso olhar tem que ser direcionado para o irmão, não é estar atrás dele dando a mão por tudo, não, é o meu olhar, é a minha observação. Nós somos observadores, muito. Às vezes a gente pensa assim, nada, fulano é pipa voada, não é não. Observa o que convém, mas é observador. Tem pessoas mais centradas, mais calmas, mais detalhistas, mais observação. E outra coisa, nós enquanto cristãos, nós se tivermos dúvidas, Senhor, me ajuda a ajudar, porque se a gente tivesse o propósito sempre, a gente vai estar melhor, a gente vai poder colaborar, porque somos colaboradores do Criador. Nós não viemos aqui só para resgatar os nossos débitos, não. Nós viemos para colaborar com Deus. Aqueles que estão em situação melhores precisam colaborar com o bem. Porque nesse mundo, nessa fase de transição que estamos passando aí, de mundo de expiação para mundo de regeneração, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que avancemos, para que esse mundo melhor chegue. Mas vai chegar também com a nossa colaboração. Porque se o homem fosse melhor, estivesse melhor, o mundo estaria melhor. Às vezes a gente reclama do mundo, mas o mundo somos nós. O mundo não está melhor porque não somos melhores. Aí a gente bota a culpa no presidente, no governador, no não sei quem. E eu estou fazendo o quê? Né? Se cada um fizer a sua parte, fica mais leve para todo mundo. Né? Ainda hoje, estimular aquele a quem a ignorância enfraquece, a fim de que estude, medite, se aprimore, valorizando as horas da lide humana. É um incentivo realmente ao crescimento. Né? A gente fala assim, ao crescimento cultural, ao crescimento de entendimento da vida. Às vezes a gente vê uma pessoa com tanta cultura, com tanto conhecimento, e se fecha, não gosta de conversar, só gosta de conversar com pessoas que têm o mesmo nível dele. Meu Deus, vamos ajudar, né? Às vezes você chega lá com aquela pessoa mais simples, vai puxando o assunto, e ela vai dizendo assim, eu adoro conversar com fulano que eu aprendo tanto. E às vezes a gente guarda aquele saber só pra gente, só quer conversar com pessoas que vão entender a minha língua. Conversar com fulano não soma nada, só balela. A gente não vai ficar importunando as pessoas, querendo incomodar com os nossos conhecimentos. Mas, se ela quiser, se ela gostar, por que não? Né? Vamos compartilhar saber, porque o mundo vai ser melhor. Né? Um mundo mais esclarecido, lógico que é um mundo melhor. Ainda hoje, no dia de hoje, abençoada a criança, portas adentro do lar, ou levando-lhe o subsídio necessário à manutenção da existência. A gente ainda vê isso aí, né? Tanta criança carente, necessitada, e a gente não vai falar que é carente de alimento, aquela criança que está na rua, não, a criança que está dentro do lar, às vezes com tudo. A criança está carente. Aquela criança que, ou os educadores, os pais, seja lá quem for, né, são ditadores, são autoritários, ou então aqueles que os mimam demais, com mimimi, e a criança é uma criança ansiosa, chorona, angustiada, porque as crianças que estão aí, elas estão trazendo informações, elas estão trazendo visão do mundo, e encontra a gente ainda com essa visãozinha de educador, que massacra, que dita, ou então mimimi. Uma criança de 5 anos se trata igual um bebê. Aí aquela criança enjoada, chata, ela chata, é o educador, porque não percebe que essa criança quer ser tratada como gente, com amor e respeito. Eu preciso conversar com o meu filho ao nível do entendimento dele, mas com respeito, com carinho. Ainda essa semana a gente teve uma viagem, fizemos uma viagem a Campos, que foi aniversário da minha tia, de 90 anos. E lá estava o neto dela com um filhinho de 2 anos, um casal. O bichinho virado no samurai, como diz o povo, né? E tudo, mas um segundo ele mexia aqui, catucava, 1 segundo, mas é uma coisa.
E o pai, parou, já parou, vou te bater. Parou, olha que... Aquilo vai me dando agonia. Nem, vem cá. E a mãe ia puxar o cabelo aqui. Gente, conversa com essa criança. Né? Orienta. Ela está igual uma alucinada. Elétrica. Tem gente pra caramba, mas é elétrica. Ninguém tem noção de nada. Uma criança de 2 anos, ela não tem noção de certo e errado. E já que você não põe limite, mas não orienta, né? Aí eu abri a minha frasqueira assim, que estava com maquiagem, umas coisinhas assim. Ele veio correndo para botar a mão. Eu segurei a mãozinha dele devagarzinho. Eu falei, Arthur, aqui é da tia Lúcia, não pode. Gente, tia está falando, segurei na mão dele. Você entendeu que aqui não pode? Aqui não pode, isso não é de criança não. Criança brinca com brinquedinho de criança. Tá bom? Ele ficou me olhando, saiu. Como que diz? Não entendi nada não, mas me explicou, né? Saiu. Daqui a pouco voltou, passou olhando. Eu tirei beijinho para ele, tirou beijinho para mim. Que é o óculos, toma, ele ficou olhando pro óculos. Botei o óculos, fui lá, tirei foto dele, brincou. Não mexeu. Então é uma criança que está pronta para receber orientação, receber limite, mas com orientação, você dizendo o porquê das coisas. Por que não? Por que assim? Por que... chora, faz pirraça, e daqui a pouco bate no pai, joga o chinelo para cima. Uma coisa alucinante. Eu fiquei, meu Deus, coitado desse espírito, reencarnar nesse contexto não vai ser fácil. E não vai ser fácil. Porque cedo não aguenta ficar. Não é? Os pais não têm noção, ainda bebem. A gente vai outras coisas mais, né? Mas é a nossa responsabilidade. Na verdade, somos todos educadores, né? A gente fala da criança que está no lar, mas tem a criança que está na rua, tem a criança que está na escola, né? E por aí vai. E a gente ter esse olhar que a criança de hoje é o futuro do homem de bem de amanhã. E não cabe só aos pais, cabe a gente, que a criança, ela perceba que existe uma esperança para ela, que se em casa ela não é respeitada e amada, mas ela vai pensar que o mundo é assim. Mas se eu respeito e amo, ela vai saber fazer a diferença. Sentir um bem-estarzinho, ela não vai verbalizar, né? Mas sentir um bem-estar naquilo, gostei daquilo, vou procurar isso, né? Ainda hoje, cuidar de uma planta ou atender um animal que careça de atenção, em nome do carinho e do respeito à natureza. E a gente vê aí como é que estão as coisas, né? A destruição da natureza, as pessoas inconsequentes, enfim, responderão por isso, né? E a gente vai entendendo, acho que foi o Robson e o Edson, que estava uma conversa ali que eu não prestei muita atenção, falando de espírito que realmente não continuarão nesse planeta, com certeza. Pessoas que fazem uma atrocidade dessa não reencarnarão mais aqui, né? Serão banidos, porque eles não estão ajustados ao planeta. Uma pessoa que bota fogo por botar, quer destruir a natureza, nem com a natureza ele não está ajustado com o planeta. Vai ficar aqui fazendo o quê? Porque às vezes quando eu estou no desentendimento, são inimigos com pessoas, são inimigos do passado, estão se atritando, estão se reajustando, mas se eu estou agredindo a natureza, troco de nada, eu estou dizendo que isso aqui não me pertence, o que eu estou fazendo aqui? É mais ou menos isso. A pessoa não tem noção, está sem noção. Não permitas, ainda hoje, não permitamos que se passem os minutos no mundo sem que tenhamos testemunhado fidelidade em tempo fortuna, consagrando-nos ao nosso crescimento espiritual, à nossa emancipação amadurecida em nosso dia a dia. O que é o tempo fortuna? É a riqueza do tempo, é o aproveitamento do tempo, é aproveitar o tempo. Às vezes a gente diz assim, mas o tempo é muito rápido. Mas eu não tenho tempo. O tempo é o tempo. Temos tempo, sim. Temos que administrar o tempo. Porque, como ele diz aqui, o tempo fortuna. É uma riqueza. A maior riqueza para o nosso crescimento é o tempo. Se eu estou com muita tristeza, se eu perco um ente querido, o tempo, a dor é grande. Só o tempo vai abrandar. Se eu estou com muita raiva, eu dou um tempo, bebo uma água, me acalmo, durmo, saio daquele momento ali, daqui a pouco eu já estou outra pessoa. Eu preciso de um tempo para estudar, para viver, para orar. Olha o tempo, a vida é toda feita de tempo, é pura riqueza, é a misericórdia de Deus.
Imagina se tivéssemos que fazer todo mundo junto as mesmas coisas, porque, né, a gente não ia ter tempo. A gente tem tempo, e tem muito tempo. O tempo é precioso, a gente não pode perder tempo, né? Perder tempo brigando, perder tempo reclamando, não. Vamos perder tempo descansando, nos alimentando, sorrindo, trabalhando. A gente pode fazer uma opção de coisa boa com o tempo, né? Não precisa reclamar do tempo. E às vezes a gente vive brigando com o tempo. A gente luta contra o tempo. Nada disso. Vamos acalmar os nossos corações, né? E a gente volta aí, né, à questão da semente. Essa semente está em nossas mãos. O que temos semeado? Voltando aí, né? Talvez nem tão boas sementes. Mas isso nos inquieta. Porque a nossa preocupação é com a vida futura. Mas a gente sabe que a preocupação ainda faz parte da nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Que aflição é essa? São preocupações. Jesus não falou aflição quer dizer desespero, não, pânico não. Preocupação causa uma certa aflição que é natural do ser humano. É uma questão da gente buscar administrar essas sensações, essas angústias, essas coisas que surgem, que às vezes nos tiram do eixo. No eixo está Jesus. E onde está Jesus? Com certeza o equilíbrio prevalece, é só a gente buscar, né? E porque também se a gente tiver uma preocupação excessiva porque eu ainda não consegui, eu estou tentando semear, está difícil. Se a gente entrar nessa vibe, a gente vai perder tempo, muito tempo mesmo. E o que vai acontecer? Toda preocupação excessiva traz doença. E a gente não está aqui para desenvolver doenças sem saúde, né? E a gente até fez uma observaçãozinha aí, quando a gente fala dessa preocupação, a gente lembra do momento de Jesus com Filipe, né? Aquele pescador do lago. Ele questionava, quando ele, amigo de Jesus, amava Jesus profundamente, mas ele achava que Jesus devia ser menos bom, que o evangelho podia ser mais brando, podia apagar um pouquinho a luz do evangelho. Está lá no livro Cheguei. Ele diz que poderia abrandar um pouquinho aquela luz, porque aquele povo não tinha ainda condição de entender tanta luz. Ele aconselhava Jesus, sabia? Ele aconselhava Jesus: vai devagar, olha, vou usar um vocabulário, pega leve, Senhor, vai devagar, pouco, maneira aí, muitas lições não, porque o povo ainda é assim, assado, e não vai alcançar, e vai andar gota a gota. E Jesus, na sua sabedoria, ouvia tudo aquilo e preparou uma lição para ele. Um dia, convida Filipe para subir o Monte Hermon. E aquela subida era um caminhozinho estreito, árido, mas nas encostas, mas o monte era esplendoroso. E pelas encostas, naquele caminho, naquela subida, via o refletir do sol nas colinas, nas flores. O monte estava lá belíssimo, mas tinha que chegar lá. E foi ele com Filipe. E Filipe cansado: Senhor, para um pouquinho que eu estou cansado. Jesus parava, caminhava mais um pouquinho. Senhor, estou cansado. O que é, Filipe? Estou cansado. Tá bom. E Jesus espera mais um pouco. E assim ia subindo. Num determinado momento, ele começa aquelas pedrinhas pequititinhas entrar nas suas sandálias e ferir os pés. Ele: Senhor, eu preciso parar, eu acho que eu não vou aguentar. Jesus: eu te espero, Filipe. E ele senta, tira as sandálias, aquele monte de pedrinha pequenininha nos pés, e ele já até esqueceu a beleza que ele ia presenciar, né? Então, os pés já sangrando, cheios de pedrinhas, e Jesus, com a maior paciência, esperou. E assim que ele se ajeitou: vamos, Filipe, continuaram. Chegando no monte, eu anotei porque a palavra de Jesus, Filipe com aqueles pés cheios de pedra. Aí Jesus fala, quando ele chega lá, aquele divisa deslumbrante, aquele monte, Jesus falou assim: pois é, Filipe, não foi a claridade do alto
que dificultou a marcha, e sim as pedrinhas modestas do chão. Não foi a claridade do alto que dificultou a marcha, mas sim as pedrinhas modestas do chão. O dia ensolarado nunca faz mal. Entretanto, as coisas pequeninas do mundo interrompem a marcha do homem para Deus. Está lá no livro Luz Acima, pelo irmão X, de Chico Xavier. O que dificulta a marcha são as pedrinhas modestas do chão. O que a gente entende por isso? O que nos dificulta o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual, são as pequenas coisas, como a gente já falou anteriormente, que a gente quis. São as pedrinhas, né? As quisilazinhas que a gente tem com o outro, as nenhenzinhas que a gente tem, é com o chefe, é com o patrão, é com o empregado, é com A, com B, e a gente é com o irmão na instituição, no trabalho, e, enfim, é com o governo, a gente tem um monte de encrencas. Essas são as pedrinhas que atrasam o nosso progresso para Deus. Ele diz assim, o dia ensolarado nunca fez mal. O que a gente entende? O mundo, porque às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho que estar no mundo. Esse mundo lindo aí, cheio de alegria, cheio de música, cheio de... Nunca faz mal. O que faz? Nós, somos nós. O problema está em nós. Vamos desentulhar essas coisas todas de dentro de nós. Vamos aproveitar mais a vida. Que viver é muito melhor do que criar encrenca. Né? Então vamos começar hoje a desenhar o nosso amanhã, na manhã, na parte que nos compete e que está ao nosso alcance. Vamos começar a desenhar o nosso amanhã com tranquilidade, com a certeza que estamos fazendo melhor por nós hoje. Estamos encarnados com cargas de compromisso, uns mais pesadas, outros mais leves. A gente diz que é a cruz, né? Mas cada cruz tem o peso e a medida das nossas necessidades. A que temos que carregar, ninguém vai carregar por nós. O processo evolutivo, ele é individual. Eu estou assim por causa de fulano. Você está assim por sua causa. Eu estou assim por minha causa. Não é fulano, não. Coitado, por quê? Não, por que não? Porque não aproveitou a oportunidade, porque até as dificuldades, até as dores, nos ensinam. Claro que a gente não está aqui pregando dor, dificuldade, nós não viemos para ser felizes. Mas, quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas, dificuldades. É só a gente se preparar, porque quando ele falou isso, ele se apresentou como roteiro seguro. Eu estou convosco até o fim. Então temos ele como roteiro de vida feliz. Então as dificuldades, as pedrinhas do caminho, não pode interromper a nossa marcha. Vamos lá, paremos lá, tiramos as pedrinhas da sandália, do sapato, e vamos avançar. E vamos avançar para a gente divisar um dia a eternidade, o mundo de luz. Né? Jesus diz assim, ainda inquietos ainda, a gente vive, mas é natural. Mas lembrando aqui, está lá em Mateus 6, 30, acho que é 34, que Jesus diz, de novo a gente vai repetir, não vos inquieteis com o dia do amanhã, deixe que o amanhã cuide de si. Inquietação só provoca atraso espiritual. E quando a gente fala em inquietação, a gente vai lembrando aí do momento de Jesus com Pedro, que eu gosto muito do Evangelho, né? Que Pedro, como todos conhecem, né? A característica da sua personalidade era de inquietação, de impaciência, de precipitação. Era um homem justo, leal, correto, mas ele era precipitado. Ele era enguiçado mesmo, né? E muitas vezes avançava, reagia antes de agir. Enfim, ele tinha essa personalidade. E na última ceia em que Jesus estava ali conversando com os discípulos, já os momentos que antecedia a sua prisão, né? Jesus diz assim, deixa eu ver aqui, vou para um lugar que por hora não podereis me acompanhar. Jesus falou isso para os discípulos.
Os discípulos não entenderam, mas ficaram quietos. Mas Pedro se ressentiu. Pedro se ressentiu. Como, Senhor? Como que o Senhor vai para um lugar e que nem eu posso te acompanhar? Eu que te amo tanto, Senhor. Eu até falo assim, como assim, Senhor? Como eu não posso? Como assim, Senhor? Eu não posso te acompanhar? E Jesus ficou observando ele, né? Ele falou assim, por acaso, Senhor, não acredita no meu amor? Não acredita em mim? Me julga incapaz de te amar? Acha que meu amor não é verdadeiro? E Jesus pacientemente fala para ele, Pedro, eu não te julgo assim, Pedro. Eu não te julgo assim. Mas atente para isto. Atente para o que eu vou te falar. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele levou aquele impacto. Ele estremeceu. E Jesus falou para ele, as tuas inquietações se fazem credor de novas lições. As tuas inquietações se fazem credora de novas lições. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele negou, e chorou amargamente. A nova lição de Pedro. As tuas inquietações são credoras de novas lições. A nova lição de Pedro. E se tornou aquele cordeiro, aquele homem. Ele já tinha aprendido muito com Jesus, mas ainda necessitava da última lição. A última lição foi a traição. Às vezes somos assim. Às vezes a gente aprende quando a gente cai com o rosto no chão. Quando a gente esgota todas as lágrimas, ainda não é que Deus quer isso, mas eu preciso de uma dor maior para cair em mim. Eu preciso de uma sacudida, uma balançadazinha só, não me coloca no eixo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Está lá em Mateus 9:32. Metáfora que Jesus usou para descrever a necessidade de mais pessoas na tarefa. Mais pessoas dedicadas ao trabalho, à missão de espalhar a mensagem. Mais pessoas à tarefa. Que mensagem é essa? Que mensagem é essa? Será que é sair pregando? Será que é botar uma Bíblia embaixo do braço? Será que é estar aqui na tribuna? O trabalho que nos cabe divulgar a mensagem está em nós. O nosso olhar. E de pregar, eu prego com olhar. Pregar é o quê? É falar de amor, é falar de paz. É dizer, eu estou contigo, eu sou sua irmã, eu sou seu irmão. Eu te aceito como você é. Eu posso levar a mensagem com uma palavra, com um abraço, com um toque. A gente abraça com olhar, a gente abraça com gestos. A gente até faz uma referência, nós temos uma irmã amiga, que ela, agora ela está com 60 e poucos anos, mas somos amigas desde sempre, desde solteiras. E ela sempre dizia, Lúcia, você abraça todo mundo, agarra todo mundo. Eu tenho uma dificuldade de abraçar. Eu gosto das pessoas, mas eu não sei abraçar. Nem filhos. Ela tem um problema sério. Ela diz assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de abraçar, do toque. Eu falei, abraça com olhar, ué. Não pode? Nem sempre aquele que joga os braços está jogando o coração, né? Então, a gente abraça com olhar, abraça com toque, abraça com a paciência. Que abraço mais gostoso do que a paciência? Eu estou agitada, eu estou querendo ajuda, e o outro, vambora, ou, né, em outras atitudes, né, demonstra paciência. Quando você sente que o outro respeita o seu limite, o respeito é a maior forma de amor, é a mensagem de amor. Jesus era silencioso, calmo, bondoso, toda a personalidade do Cristo. Se tivermos uma em sua essência, nós estamos no lucro.
Então, o nosso abraço, o olhar, ele é significativo demais. Se eu tenho um amigo que está triste, se eu tenho um irmão que está na instituição passando por algum problema, eu não olhei, eu não sei, eu não sabia que ele estava passando fome, eu não sabia que ele estava precisando do remédio e não teve dinheiro para comprar. Como que eu não vou saber? Eu não olhei para ele. Às vezes o meu olhar é até através do outro. Fulano, você que é mais próximo de fulano, eu estou percebendo ele assim, 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 está tudo bem com ele? Porque às vezes a gente não quer invadir o mundo do outro, é uma questão do respeito, mas se a gente estiver disposto a isso, esse é o caminho. E no Evangelho, finalizando aí praticamente, no capítulo 20, item 5, ele fala assim, dos obreiros do Senhor. Eles nos conclamam ao trabalho junto, a trabalharmos juntos. Ele diz assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. De que jeito? Né? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo, ou 100 vezes, né, do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Opa, que dano para a obra é esse? Conviver não é fácil. Administrar não é fácil. Administrar relações não é fácil. Conviver não é fácil. Por que não é fácil? Porque somos vaidosos, né? Prepotentes, donos da verdade. A gente precisa mudar. Trabalhemos juntos e unamos esforços. Está falando da união, do trabalho em equipe, do companheirismo, das atividades compartilhadas. Opa, eu tive uma ideia, vou compartilhar. Aí daquela minha ideia, a ideia é minha, eu vou realizar daquele jeito. Olha, eu tive uma ideia assim, assim, assim. Senta o grupo, vamos ver o que a gente faz. E vem uma sugestão, vem um, outro. Daqui a pouco, o trabalho está pronto. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor. As intuições que recebemos do alto para um bom trabalho, a gente acha que a ideia é nossa. Nós, enquanto espírito, ainda pensamos isso às vezes, sabia? Eu tive uma ideia, e chega lá, fulano mudou tudo. Não mudou tudo. Você teve a ideia central? Dentro dessa ideia central, o que vai ocorrer? De que forma que a gente vai efetivar esse trabalho, essa atividade, esse evento, este momento? O trabalho espiritual numa instituição, ele pede equipe, compartilhar, democracia, união, amor, respeito. Somos diferentes em todos os aspectos. Temos conhecimento, trazemos bagagem diferenciada, mas temos que ter um só propósito: o amor, o bem. O trabalho não é meu. A maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é divulgar. Como divulgar um trabalho? Como divulgar uma doutrina se o trabalho sai truncado? Se fosse para cada um ter suas ideias, Jesus não precisava de 12 discípulos, Jesus não precisava deles. Jesus conhecia todos, imperfeitos, problemáticos, mas Jesus veio ali ensinar, reuniu aqueles 12 para nos ensinar a compartilhar ideias, a conviver, a amadurecer ideia, a aprendermos uns com os outros. Às vezes a gente fala isso, né? Até o pessoal mexe comigo, que diz que eu sou de hastear bandeira para criança e para jovem. Sou mesmo. Porque não estou falando somos maduros, somos responsáveis. Aquele diálogo de Jesus, né, com Bartolomeu, se eu não me engano, o que seria, não, com Tiago, não, com Simão. Quando Simão viu os dois jovens conversando sobre o futuro da Boa Nova, ele se sentiu velho, ele foi conversar com Jesus, né? Senhor, eu acho que eu já não posso ajudar mais em nada na divulgação da Boa Nova, lá no comecinho.
porque eu já estou velho, sem força. E a divulgação da Boa Nova exige força física. E Jesus diz assim: nosso Pai trabalha até hoje. Quem é o mais velho? Né? O que seria dos jovens sem a experiência dos mais maduros? Olha, tudo sendo pautado. Mas, vamos dizer, o que será também de nós sem essa alegria, essa vivacidade do jovem? Essas novidades, essa cabeça nova que eles trazem. É muito bom. É muito bom. Eu tenho saudade, eu tenho filha jovem, perto de mim jovem, né? Está com 34 anos. Mas é tão bom sentar com eles, uma ideia lá, uma cá, eu fico aprendendo, meu Deus, é isso. O passado passou. O que eu construí, ótimo, porque valores morais não mudam, mas nossa mãe tem um mundo novo na cabeça desses jovens, estão vindo no mundo espiritual com outras informações. Não pode perder a essência, né, dos valores morais da família, mas a gente tem que ouvir eles, que eles têm coisa boa para falar. Quando eles questionam, quando eles enguiçam, vamos ouvir por que estão enguiçados. Mas não é não? É. Quando eles dizem: ô mãe, eu não concordo com isso. Ah, não concorda? Problema, quem manda aqui sou eu. Não, ninguém manda aqui não. Deus, que é o Pai que pode mandar, não manda. Não tem essa. Não tem essa. Vamos ouvir, vamos dialogar, vamos conversar. Quem garante se o meu filho é mais velho que eu? Quantos filhos que têm muito mais maturidade do que pais, ainda crianças? Está achando ruim? Olha só. Aí a gente não aprende? Aprende. É muito bom. Eu sou uma pessoa assim, bem agitadinha, né? Faço uma porção de coisa ao mesmo tempo. É assim. Aí, de vez em quando a gente senta lá, tem uma mesa lá em casa nos fundos, assim, uma mesa grande que a gente... Aí é o nosso point de alimentação. Eu não tenho mais nenhum filho morando comigo, mas chega todo mundo, quando vem um, já liga para o outro vem todo mundo. São 3, casados, né, todos eles. E ali é o ponto da nossa conversa. E um dia, às vezes eu tenho essas coisas, eu falei assim para meu filho, eu sou muito agitada, né? Não é melhor parar? Eu estou muito impaciente. Não, você não. Você é paciente. Você não é calma. Não, como é que ele falou? Você não é calma, mas você é paciente. Aí eu descobri que eu não era calma. Aí minha prima, que estava assim, quietinha, até evangélica, muito depois, lá na casa dela, ela falou assim: pô, seu filho dizer que você não é calma, o que filho entende de mãe? Eu falei: entende tudo, minha filha, quem me conhece são eles. Eles que sabem. Você não finge nada com filho, nem mãe com filho, nem filho com mãe. Não. Se ele disse que eu não sou, é porque eu não sou, mas se eu sou paciente, já está de boa. Não, mas você é paciente, você para, você ouve as pessoas, você conversa. Então tá bom. Calma, uma coisa que eu não desenvolvi ainda. E eu acho que nessa existência tá meio difícil, porque... Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se melhorando, a gente vai se erguendo. Mas estamos todos aí no mesmo caminho, né? E finalizando aqui, a gente pegou lá no livro Segue, de Emmanuel, ele diz assim: todo dia é tempo de semear. Olha a semente aí. Todo dia é tempo de colher. Não é preciso morrer para conhecer a lei das compensações. É hoje. É hoje. A gente quer... Eu até no carro eu perguntei para o meu sobrinho assim: se você desencarnasse hoje... Ele estava na serra, ele vai pensar que ele vai bater no carro. Até eu olhei assim, sei lá, bateu a ideia. Se você desencarnasse hoje, o que você diria quando você chegasse lá? Eu não sei a resposta. Que resposta você me deu? Ele falou que ele ia para o umbral. Mas não vai falar nada no umbral, não? Aí eu já me prometi, eu já dei a minha resposta. Eu falei assim, eu ia dizer assim: e agora, o que eu faço? Nesse agito. Você disse que eu não iria para o umbral. Eu falei para você que você não iria para o umbral. Eu falei: claro que não. O André Luiz foi. Aí ele falou: mas o André Luiz foi. Eu falei: mas deixa o André Luiz, velho. E aí? Você não sabe o que ele fez? Boa coisa ele não fez, né? Eu falei: meu filho, você é bom. Você é um homem bom, né? Então não é. Se não for tão bom, também não é mal. Então tá mais ou menos assim, né? Na sua chance, ainda tem chance. Mas é isso aí, né?
é imprescindível semear, né? Pedrinha modesta não interrompe a marcha para Deus. Que sigamos em frente, que tenhamos sempre essa perspectiva, essa esperança, essa alegria em nossos corações, de que a semente está aqui, que estamos lançando, em que terra estamos colocando fértil. Eu creio que se estamos aqui, nós já estamos com a semente pronta. Eu acho que nós estamos bem plantando, né? Nós estamos plantando, nós estamos no serviço do Senhor. Nós somos os obreiros do Senhor. Estamos na tua seara, trabalhando, amando, a nosso modo, mas exercitando ainda, né? Às vezes a gente fica meio acabrunhado, mas a gente ainda é assim. Mas a gente está no caminho. Que Deus, que Jesus possa nos abençoar nessa noite e que todos os dias possamos estar nessa constante vontade, nesse propósito de trabalhar no nosso hoje em benefício de nós mesmos. Que Jesus possa nos abençoar.